Olha só, ao que parece, Ciro Gomes está numa rota descendente. Por quê? Bom, porque ele já tem um partido novo. Quer saber qual? Vamos falar agora no plantão do Meteoro. E o partido novo do Ciro Gomes não é o partido novo, é um partido antigo. Pedro Zambara está aqui para contar para a gente. Geralmente, quando a gente fala do Ciro Gomes aqui, algumas pessoas que gostam do Ciro Gomes vêm nos comentários e se sentem ofendidas e comentam. Mas aqui a notícia é que ele pulou o muro, né, Pedro? Deixa eu falar uma coisa para os fãs do Ciro Gomes, assim, com todo respeito, assim, se toquem de uma coisa, tá? Eu falo com uma maior... Você pode gostar do político que você quiser e tal, mas duas coisas. O PDT, quando teve a predominância do Ciro, flertou um movimento que beira a extrema-direita chamada Nova Resistência. Alguém dá um Google e pesquisa o que é a Nova Resistência. E dois, quando o Ciro começou os ataques mais violentos ao presidente Lula, e eu não sou advogado do presidente Lula, o Ciro pode achar o que ele quiser do presidente Lula. O problema é que ele passou a rejeitar e atacar os eleitores do PT. O Ciro sabotou a própria candidatura dele, as chances dele no campo da esquerda, Lúcio. E aí o que aconteceu? Ele mergulhou, claro, no tucanato, que já tinha sido corroído pelo bolsonarismo. O Ciro, na verdade, está flertando com o bolsonarismo, por outras vias, mas ele dá uma aproximada. Apoiou o André Fernandes no Ceará. Bolsonarismo moderado, né? O bolsonarismo freestyle, né? Tem o bolsonarismo do Antigo Testamento e tem o freestyle, né? Que você vai criando novos nomes, vai fazendo esse negócio. Ele apoiou o André Fernandes no Ceará, gente. O André Fernandes, vocês sabem quem é o André Fernandes? Conhecido como André Raspa-Caneco? Eu não vou explicar o que é Raspa-Caneco, tá? Então vamos lá então para o Metrópolis, que dá essa notícia em primeira mão. O que Ciro Gomes sinalizou à cúpula do PSDB em Brasília? A coluna do Igor Gadelha lá. O ex-ministro Ciro Gomes se reuniu com dirigentes e caciques do PSDB nesta segunda, dia 14, aliás, segunda do mês passado, dia 14 de julho em Brasília, para acertar a sua filiação à sigla. Uma reportagem da Milena Teixeira e do Igor Gadelha. O que ele contou para os tucanos? Prestes a tocar o PDT pelo PSDB, o ex-presidenciável cearense Ciro Gomes se reuniu com a cúpula do tucanato em julho, em Brasília. O encontro aconteceu na casa do atual líder do PSDB na Câmara, o deputado Adolfo Viana, e contou com a presença do ex-senador Tasso Gereissati. Para quem não sabe, o Tasso é amigo desde priscas eras do Ciro. A família do Ciro vem de partidos próximos, de políticos próximos do Arena, que era o partido da ditadura militar. Depois, com o período democrático, ele vai indo para a esquerda, e aí hoje ele estava no PDT. Além de Tasso e Adolfo, estavam presentes na conversa o presidente nacional do PSDB, o Marconi Perillo, e ele, o iniciador desse processo todo, o deputado federal Aécio Neves. Segundo o relato, Ciro deixou a sua filiação ao PSDB encaminhada. A expectativa é que a filiação seja oficializada em cerimônia a ser realizada entre agosto e setembro, ou seja, está chegando. Na conversa, o ex-presidenciável também deixou claro aos caciques tucanos seu interesse em concorrer ao governo do Ceará pelo partido nas eleições de 26. Ciro, de acordo com fontes que participaram dessa conversa, disse já ter realizado articulações do Ceará para migrar do PDT para o PSDB e prometeu levar outros pedetistas consigo. A conversa entre Ciro e a cúpula do PSDB estava prevista para acontecer apenas em agosto, mas foi antecipada a pedido de Tasso Gereissati, que teria uma viagem marcada. Então essa é a notícia que nós temos em julho. E aí o PDT está tentando segurar o Ciro. Notícia do dia 8 de agosto. Lupe insiste em manter Ciro no PDT e não descarta candidatura à presidência. Sacou, Lúcio? Os caras estão vendo que ele tá vazando e aí estão tentando dar uma candidatura à presidência para ver se ele muda de ideia. O presidente do Partido Nacional admite crise no Ceará e diferença profunda com Lula, mas vê espaço caso a polarização perca fôlego. O Lupe, que foi ministro da Previdência antes desse escândalo do INSS. Deixa eu pegar aqui só um pouquinho, tirar da tela. O presidente nacional do PDT, Carlos Lupe, garante não desistiu de manter Ciro Gomes no partido, apesar dos sinais de um namoro entre o eterno presidenciável
com o PSDB. Se depender de mim, Ciro não sai, disse Lupe em entrevista à Carta Capital, sugerindo o caminho aberto para uma nova candidatura presidencial do ex-governador do Ceará pelo partido. Ciro me disse reiteradas vezes que não é candidato a nada. Eu disse a ele, você não é candidato a nada, mas pode ser tudo. Em 2022, Ciro recebeu 3% dos votos e terminou em quarta colocação. Ele já havia disputado a presidência em outras 3 ocasiões. Em 98, pelo PPS, com 11% dos votos. Em 2002, novamente pelo PPS, com 12% dos votos. E em 2018, já pelo PDT, com 12,5% dos votos. Minha amiga Sara Góes, que é jornalista e cobre bastante o Ciro no Ceará, ela disse que o Ciro está voltando para suas origens. Lá no DCM, que Duda Salabert, quadro importante do PDT, disse sobre o retorno do Ciro ao PSDB. A deputada federal Duda Salabert comentou nas redes sociais o retorno de Ciro Gomes ao PSDB. Em publicação no X, ela ironizou a movimentação política PSDB e Ciro, união perfeita, um partido que perdeu o rumo e um político que nunca encontrou. Agora sim, a terceira via tem 3 problemas: falta de voto, falta de projeto e excesso de ego. A mensagem foi acompanhada do compartilhamento de uma matéria sobre a filiação do ex-ministro. Então a Duda partiu aí para esculhambação. Mas esse não é o único bastidor que nós temos. Essa daí ela postou publicamente no X. O Metrópolis traz aqui, o Paulo Capelli traz outra informação. Ciro é detonado pelo próprio partido por criticar Lula. Dá sono, disse também em julho o Paulo Capelli e o Felipe Salgado, a Duda Salabert. A deputada federal Duda Salabert do PDT reagiu com ironia a um vídeo publicado por Ciro Gomes, no qual o ex-ministro fez críticas a Lula e Bolsonaro. A parlamentar sugeriu que o conteúdo seria mais útil como tratamento para quem sofre de insônia. Esse vídeo do Ciro deveria ser usado no SUS como remédio para sua insônia. Na boa, se o Ciro fosse um GPS, em vez de vir à direita, ele diria: faça uma inflexão ontológica rumo ao liberalismo geográfico. Para que melatonina se existe o Ciro? Eu vou voltar a dormir, disse a deputada. Lúcio, vai se criando um clima terrível, né, no PDT. Cara, é um movimento... Porque olha o movimento que pode acontecer, tá? O PSDB a gente sabe tá em frangalhos. Ou em tucanários, não sei. Não sei até quando o PSDB sobrevive como PSDB. Já houve uma possível fusão do PSDB ao PSD. Ou seja, o PSD se manteria como PSD e o PSDB se incorporaria ao PSD. Não aconteceu ainda. Mas se a gente olhar para o momento do PSDB hoje no Brasil, é nulo. Né? Tem poucas cadeiras, tem pouca representatividade. Então, grandes chances do PSDB em algum momento incorporar. Olha aí. Textinho da Sara Góes. A Sara conhece muito a família Ferreira Gomes e o problema deles no Ceará. Mas desculpa te interromper, Lúcio. Não, imagina. Mas é por aí. O PSDB hoje é um partido zumbi. Né? Que tá morto, só não tá enterrado. Uhum. E aí o Ciro Gomes, como um possível candidato zumbi, assim, não estou chamando o Ciro Gomes de zumbi, né? Uhum. Mas um candidato que já teve 12% em terceiro lugar, possivelmente para um segundo turno, nessa última eleição foi para quarto lugar com uma votação pífia. De repente é um candidato zumbi num partido zumbi que pode se transformar num outro partido. Então o Ciro Gomes pode estar indo para o PSDB, que no futuro pode virar um PSD e se alinhar ao bolsonarismo. Olha como né, o mundo capota, né? Ele não dá voltas. Então o Ciro Gomes é uma pena que vá por esse caminho. Assim, é claro que ele teve grandes ideias, ele teve boas propostas nas últimas eleições, mas ele decidiu ir por um caminho que, na minha visão, foi: vou ser a terceira via, mas vou ser uma terceira via bolsonarizada. Ou seja, eu entro aqui, eu critico o Lula, mas eu critico o bolsonarismo, mas eu falo igual ao bolsonarismo.
Então, A única chance do Ciro, gente, vou ser muito franco para vocês, eu vou dizer o ano e quando aconteceu. Coluna do Mário Sérgio Conte na Folha de São Paulo, uma reunião dentro da casa do Delfim Neto. Estava ele, o Fernando Haddad, e a discussão, o que iria acontecer com a candidatura da esquerda caso o Lula fosse preso. O Ciro deveria ter topado ser vice do Lula, ou ter pelo menos dialogado para ter composto com o PT. A partir do momento que ele diz que o ressentimento dele, do Lula, supera qualquer possibilidade de aliança, ele morreu ali, porque ele não é um político vencedor como o Lula. O Lula perdeu também eleições, perdeu em primeiro turno para o Fernando Henrique em 2 eleições, perdeu para o Fernando Collor naquele tapetão da Globo, e tem experiência, e o Ciro sabe que para governar o Brasil você precisa compor. Ele tanto sabe que quando ele já foi para essa terceira via bolsonarizada, ele queria compor com Rodrigo Maia durante o governo Bolsonaro. Eu não esqueci disso não, tá, Ciro? Eu não esqueci disso. Então, assim, ele sabe que precisava compor. Naquele jantar, como ele não entrou em um acordo com o Haddad e chamou o Haddad de poste do Lula, ele sepultou o destino dele ali. e depois ida para Paris, no meio de. A gente lembra que no segundo turno o Ciro Gomes falou ele não, né? Quem você vai votar no segundo turno? Não sei, não vou apoiar ninguém, mas com certeza ele não. Só que na eleição seguinte ele estava em debate falando não, porque o Bolsonaro foi meu colega por muito tempo de Câmara, enquanto atacava o Lula ferozmente, né, no debate da Globo. Então é um caminho que escolheu. Não sei se é o caminho correto, eu acho que não, né? Mas é o que a gente vai observar aí. Não sei nem se vale a pena para o PDT. Aqui o Lupe é o PDT raiz ali, né? É o PDT mais antigo. Mas não sei se vale a pena para o PDT o esforço, não, viu? Não tem controle nenhum. É o que o Enigma Hall tá falando aqui. É isso. Não tem controle dele mesmo, né? Não tô nem falando, não tô defendendo o Lula, gente. Agora, eu quero saber dos ciristas o que eles acham sobre isso. Não Porque vale mandar florzinha. Tem não que vai argumentar. poder mais mandar. Vai ter que mandar tucano agora, se for o caso. Né? Não vai mais poder mandar flor. Manda aí no chat, quero saber o que vocês acham. Né? Eu vou falar para vocês. Eu já, em uma eleição, não vou dizer qual, já votei uma vez no Ciro Gomes. Ele tinha boas ideias e depois nunca mais, mas ele fez movimentos que não me agradaram. Eu quero saber o que os ciristas acham aí de verdade dessa movimentação numa guinada à direita, né? A mais à direita do Ciro Gomes. Ficamos por aqui, Pedro? Ficamos por aqui, meu querido. Grande abraço, até a próxima.